Shalom. Amém. Deus abençoe. Shalom. Deus é bom. Shalom, povo de Deus, bem-vindos. Paz do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar, Deus fala. Shalom, povo de Deus. Amém. Deus é fiel. Oh, Borba! Shalom, Francisco, Deus te abençoe. Amém. Carlos, né? De Borba. Ubatuba chovendo muito, hein? Amém. Já temos aqui Ubatuba e Borba. Amém, Luzia. Mando sim. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Para a tia do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, shalom. Deus te abençoe. Hoje eu estou falando com vocês aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná. Graças a Deus pela tecnologia, né, que nos aproxima a todos. Deus te abençoe muito. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que agora o Senhor fale com cada um de nós, Senhor, nas nossas cidades, onde nós estamos. Pai, eu peço que a Tua palavra agora seja viva para nós, Senhor, que faça mudança, transformação santa em nós e na nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Meus irmãos, a palavra que Deus me deu hoje é uma palavra bem pesada, assim, interessante. Pesada no sentido de sólida. Por que morreram Nadab e Abiú? Filhos de Arão, família sacerdotal. Amém, irmãos? Vamos estar orando pelo Fábio. Deus te abençoe, Fábio. Por que morreram Nadab e Abiú? Eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico capítulo 10, que conta esse acontecimento, amém? Levítico 10, eu vou ler o verso 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
Que coisa tão terrível. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Arão sacerdote, lá no deserto. Estavam lá Moisés e Arão no deserto, com todo o povo. Já tinha sido construída a tenda da congregação, aquele tabernáculo. A glória do Senhor estava ali, no Santo dos Santos. E o Nadab e o Abiú, cada um deles colocou incenso, colocou fogo, e entraram no Santo dos Santos, perante a face do Senhor, o que Deus não lhes ordenara. Imediatamente saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, eles morreram ali. Depois Moisés precisou pedir que outros 2 jovens fossem lá tirar os corpos deles dali. O que será que aconteceu, irmãos? Por que aconteceu isso? Deus é bom o tempo todo. Essa passagem não te faz lembrar a passagem, o que aconteceu com Uzá, quando Davi resolveu trazer a arca do Senhor, que tinha sido capturada pelos filisteus, isso muitos anos depois, claro, e a arca do Senhor, Shalom, São Luís é do Senhor Jesus, Tiago. A arca do Senhor estava longe de Jerusalém e Davi quis trazer a arca para Jerusalém. Eu vou pedir para você deixar marcado aí em Levítico 10 e vamos dar uma olhada lá em 2 Samuel 6. Aconteceu algo semelhante. 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel 6. A arca do Senhor tinha ficado por quase 20 anos na casa de Abinadab, e então Davi fez um tabernáculo para a arca do Senhor e resolveu trazer a arca para Jerusalém. E eles colocaram a arca num carro de bois, um carro novo. E aqui então, 2 Samuel capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 5, amém? E Davi e toda a casa de Israel, o rei Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. Era um momento de festa, eles estavam louvando a Deus, trazendo a arca para Jerusalém. E chegando à eira de Nacon, chegando num sítio, num campo de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. A arca estava no carro de bois e a arca estava pendendo e Uzá colocou a mão na arca. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali, junto à arca de Deus. E aí acabou toda a festa. Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, que significa rotura de Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como é que eu vou poder trazer a arca? O que aconteceu? Eu tive melhor intenção, colocamos a arca num carro de bois novo, preparamos toda essa festa para o Senhor. E agora? Como é que eu trago a arca? E houve um pranto. Shalom, Portugal é de Jesus. Alô, presbítera Elsa. Veja, depois disso, Davi foi examinar as Escrituras. E aí ele ficou sabendo, ele ficou inteirado de que não se podia tocar na arca. Ali estava a glória do Senhor, estava a presença do Senhor, que a arca tinha varas, por isso que tinha argolas na arca, para que se colocasse varas de madeira de acácia, e elas eram cobertas de ouro, e a arca tinha que ser transportada segurando nas varas e não na arca. Por isso, Uzá morreu por esta imprudência.
Eu não vou entrar no contexto de Uzá com mais profundidade, porque o Uzá deveria saber também. Mas só para a gente ver essa coisa importante, irmãos. Chegar perto da glória de Deus, da presença de Deus, de maneira imprópria, não é permitido. Não era permitido. Então, Uzá morreu. A mesma coisa aconteceu, ou melhor, semelhantemente aconteceu lá no deserto com Nadab e Abiú. Eles entraram na presença do Senhor e imediatamente eles morreram. Eles entraram com fogo estranho e saiu fogo do Senhor e os morreu, e os matou, e os consumiu. Amém? Então vamos voltar lá para Levítico, no capítulo 10, onde nós estávamos. Amém? Levítico 10. Vou ler novamente o verso 1 e 2 para aqueles que chegaram agora. Levítico 10, 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Arão calou-se. Algo que Arão sabia ou deveria saber, e ele se calou. Os dois filhos dele tinham acabado de morrer. Vamos examinar um pouco as Escrituras, irmãos. Fogo estranho. O que será fogo estranho? Nós vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 30, Êxodo 30, do 7 ao 9. Veja lá, Êxodo 30. Todas as respostas estão na palavra de Deus. Êxodo 30, do 7 ao 9. Quando Deus dá a orientação para Moisés, e depois Moisés passou a orientação para Arão, a respeito do altar do incenso. Então diz assim, Êxodo 37, e Arão, sobre ele, sobre o altar, queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, os queimará. Esse altar do incenso, ele não ficava no Santo dos Santos, ele ficava no santo lugar. O altar do incenso, a menorá e os pães da proposição. Não no Santo dos Santos. Atrás do véu ficava só o propiciatório. Foi onde Nadab e Abiú entraram. Então, o incenso ficava no santo lugar, queimado com especiarias de manhã, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Agora veja, não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. O incenso era só o incenso, era o incenso especial, puro, com as especiarias. Não podia usar incenso estranho, nem nenhuma outra oferta, nem nada ali. Então, imediatamente nós vemos que Nadab e Abiú fizeram já duas coisas erradas. Primeiro, que eles levaram um incenso que não era o incenso próprio, eles mesmos colocaram o seu carvão e um incenso, né? Então não era um incenso santo. E segundo, eles nem foram somente até o santo lugar, eles entraram perante o Senhor, eles foram no Santo dos Santos. Já duas coisas erradas, viu? E aí, voltando para Levítico capítulo 10, eu sempre falo que Deus é bonzinho, e Ele é bonzinho. Veja o que diz aqui em capítulo 10, verso 8, Levítico 10, 8. Depois que Moisés falou com Arão, Arão ficou calado, ficou pensativo, peso no coração. 10, 8, Levítico. E falou o Senhor a Arão, dizendo, Deus falou com Arão, Deus falou com o pai que tinha perdido os dois filhos. Você sabe que Deus falava sempre com Moisés.
Em algumas ocasiões muito específicas, Deus falava com Arão. E dessa vez Deus falou com Arão. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Deus falou direto com Arão: Arão, quando você ou seus filhos forem entrar na tenda da congregação, então, porque eles ministravam no santo lugar. Você lembra? Tinha o átrio, onde ficava ali a pia e o grande altar do sacrifício dos holocaustos. Aí o primeiro véu entrava no santo lugar, ali que eles entravam. Eles ministravam na tenda da congregação, no santo lugar, onde eles colocavam os pães da proposição todo dia, colocavam incenso todo dia, acendiam a lâmpada, a menorá todo dia. E eles não entravam no Santo dos Santos. Então Deus fala: quando vocês entrarem na tenda da congregação, não bebam vinho ou bebida forte, nem você nem seus filhos, para que vocês não morram. Isso é para fazer diferença entre o santo e o profano e para ensinar aos filhos de Israel. Então é possível também que o Nadab e o Abiú tivessem bebido. Aí é possível, porque senão Deus não falaria. Mas aí Deus está explicando com mais detalhes, direto para Arão, né? Pode ser que eles tenham bebido, puseram fogo estranho e entraram até onde não deviam ter entrado. É muita quebra de regra. E eles tinham que ensinar a separar o santo do profano. O santo do profano. Vamos dar uma olhada. Agora saímos de Levítico. Vamos dar uma olhada em Ezequiel, o profeta Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Veja lá. Deus é tremendo, meus irmãos. Ele é maravilhoso, Ele é bom. Ezequiel 44, 23. Deus fala a respeito dos sacerdotes. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E você acha que Deus mudou? Deus continua sendo o mesmo. Nós precisamos discernir o santo do profano, o puro do impuro. E essa é uma das grandes incumbências, responsabilidades dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes de Deus, ensinar o povo. Por isso que Deus cobra de nós. Nós temos que estudar a palavra, nós os pastores, os sacerdotes. Por isso que lá em Atos capítulo 6, os apóstolos falam, quando cresceu o número dos discípulos, a multidão, e os apóstolos não conseguiam mais atender a multidão, atender as viúvas, atender os que precisavam de ajuda, eles falaram: olha, os apóstolos, vejam, vamos eleger diáconos. Não é justo que nós sirvamos às mesas. Nós temos que nos dedicar à oração e ao estudo da palavra. Porque sabe o que Deus vai cobrar de mim e dos pastores? É ministrar a palavra. É ensinar você a discernir o santo do profano, o puro do impuro. Amém? Isso é um trabalho santo e Deus vai requerer isso de nós. Mas então, voltando, justamente aconteceu aquilo com Nadab e Abiú para que o povo soubesse. Porque imagina, se começa assim, os filhos do sacerdote entram como querem e quando querem lá no Santo dos Santos, daqui a pouco vai ter mais alguém que acha que pode entrar também e vai, mas tudo bem, entra. Já pensou o caos? Deus é santo, as coisas de Deus são santas. Eu penso assim, é como se existe, quem vai entender isso muito bem é o Carlos, que está aí em Borba, que mexe com alta voltagem. Para se mexer com um gerador de alta voltagem, tem que saber muito bem como mexer com aquilo.
senão morre, né? Deus é o Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, é muito poder, você não pode agir com Ele de qualquer jeito, você entende? Ele é bom demais, Ele é paciente demais, Ele é longânimo demais, mas Ele é o Todo-Poderoso, não se pode mexer com Ele como você quer. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Bem, mas aí então nós vemos o seguinte, existem regras, existe o bem, existe o mal. A gente não pode fazer tudo do nosso jeito, sabe? Não é sempre tudo bem, tudo bem. Essa geração de hoje está cada vez mais querendo misturar todas as coisas, estão mudando a verdade de Deus, estão querendo mudar a palavra de Deus, estão fazendo casamento em nome de Jesus, que Jesus não autorizou, estão mudando leis, afrontando a lei de Deus. Deus continua sendo juiz supremo, Deus continua vivo. E a palavra fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa palavra de Nadab e Abiú, essa palavra lá o que aconteceu com Uzá, é uma advertência. Ah, mas hoje em dia não acontece mais isso, hoje em dia está tudo bem. Agora eu vou mostrar para você por que aparentemente está tudo bem. Amém? Vamos entender agora por que hoje as coisas são diferentes, entre aspas, aparentemente diferentes. Vamos para Hebreus. Vamos para os nossos dias agora, Hebreus capítulo 10, e eu já vou chegar no desfecho, amém? Hebreus 10, 19, muito importante esse texto. Hebreus 10, 19. Fala comigo? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Entenda essa linguagem? Nós temos ousadia para entrar no santuário. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Como? Lembra que Jesus falou? Se você quiser falar com o Pai, com o Todo-Poderoso, você entra no teu quarto. E o Pai que está em secreto te ouve. Ou seja, você está na presença dele. Como é que nós podemos hoje em dia ter ousadia para entrar no santuário? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Havia um véu para passar do santo lugar para o santo lugar. E não se podia entrar a qualquer momento, como quisesse, não se podia entrar. Nem o Arão podia. Sobre o Arão eu preciso te falar ainda uma coisa. Deixa marcado aí para você não perder. Eu vou lá para Levítico 16 agora. Eu vou para Levítico 16, 1 e 2. Veja só. Levítico 16, 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu. Ou seja, diga para o Arão, para o teu irmão, que não é para ele entrar no Santo dos Santos a hora que ele quiser, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Viu? Moisés, diga para o teu irmão que não é para ele entrar qualquer hora, quando ele quiser lá, senão ele morre. Você entende? Existem regras. Mas e hoje em dia? Hoje em dia nós vivemos na época da graça. Por meio de Jesus Cristo nós vivemos na época da graça. Por isso que diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje o véu que eu abro para entrar na presença do Senhor no Santo dos Santos é Jesus Cristo. É a carne de Jesus. Quando ele tem a aliança conosco, a ceia do Senhor, ele fala, este é o meu corpo que é dado para você. Então, por essa carne, por esse corpo de Jesus, eu posso entrar no Santo dos Santos. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o nosso grande sacerdote é Jesus Cristo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé na presença de Deus,
tendo o coração purificado da má consciência, purificado pela palavra e pelas nossas atitudes, e o corpo lavado com água limpa. Nós somos lavados pelo batismo. O nosso velho homem morreu e o novo homem agora ressuscitou com Cristo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Amém? Por isso que hoje nós podemos chegar diante de Deus assim, tão facilmente, entre aspas. Nós chegamos em nome de Jesus, chegamos através de Jesus na presença de Deus. Amém? Você está compreendendo como é importante isso? Mas olha, agora vê o seguinte, o perigo é confundir essa liberdade santa com libertinagem. A palavra fala que nós não devemos usar a liberdade para dar pretexto à carne, né? Nós temos a liberdade por meio de Jesus Cristo, mas temos que manter a santidade, respeitar a Deus, respeitar as coisas de Deus. E aí a gente lembra de Ananias e Safira. Ananias e Safira, já na época da graça, já na época dos apóstolos, da igreja de Cristo, o que aconteceu com Ananias e Safira? Vocês se lembram? Lá em Atos capítulo 5, eles combinaram entre si, nós vamos vender as nossas propriedades, porque os romanos já estão confiscando tudo mesmo, a gente vai perder tudo, então vamos vender e vamos levar lá para os apóstolos, como os outros irmãos estão fazendo, porque os apóstolos recebiam aquilo e aquele dinheiro era distribuído para que ninguém passasse necessidade, porque os cristãos estavam sendo perseguidos e tinham seus bens confiscados quando não eram mortos. E aí o que eles combinaram, Ananias e Safira? Vamos vender e a gente dá uma parte para os apóstolos, e disse que é tudo aquilo. E quando Ananias entregou para Pedro uma parte do dinheiro, dizendo que era todo o dinheiro, Pedro fala a Ananias, o Espírito Santo revelou para Pedro, Ananias, por que você fez isso? Por que você está mentindo para o Espírito Santo? Se você ficasse, tudo não era teu? Agora, por que você vende e dá uma parte dizendo que é tudo? Porque você mentiu para o Espírito Santo. E na mesma hora ele morreu. Ananias morreu. Pouco tempo depois chegou a sua esposa, contou a mesma mentira e morreu também. Por quê? Porque Deus é mau? Deus é mau? Não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra. O respeito ao Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ali, no primórdio da igreja apostólica, Deus estava começando a ensinar temor de Deus ao povo. Aquele povo da antiga aliança, ele tinha temor de Deus, tinha respeito, porque eles viam o que acontecia quando alguém saía das leis espirituais. E agora, lá no começo da igreja apostólica, Deus também permite que aconteça isso com Ananias e Safira, e a palavra fala que depois disso ocorreu um grande temor entre todos, e todos passaram a respeitar a igreja de Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. E onde está o respeito hoje em dia? Pessoas estão abrindo igreja, pregando a Bíblia torcida e distorcida, já arranjando novas versões da Bíblia, fazendo o que Deus não disse para fazer e não fazendo o que Deus disse para fazer. E aparentemente nada está acontecendo. Tem até uma outra passagem que me vem à cabeça agora que é muito importante, na ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando o Senhor Deus diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si mesmo. Por essa razão há muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. A ceia do Senhor, a aliança do Senhor com a sua igreja é alguma coisa tão santa, tão pura, que ninguém pode participar da ceia do Senhor se não tiver discernimento do corpo de Cristo, se não entender o que é santo e o que é profano, se não entender o que está fazendo, se não tiver respeito por Cristo, pela aliança com Cristo. E por essa razão,
Alguns ficam fracos, ficam doentes e até morrem. A gente não fica sabendo. Mas está escrito. Eu creio que acontece. Amém? Meus irmãos, então, essa palavra é uma advertência para nós, a igreja moderna. Deus continua sendo o mesmo. A sua palavra continua sendo a mesma. E ela é verdadeira, pura, fiel e se cumpre. E se cumpre. E agora eu volto a dizer, Deus é bonzinho. Deus é bom o tempo todo. Aqui mesmo, em Foz do Iguaçu, eu e minha esposa, longe da família, longe da igreja, longe de todos, nós estávamos hoje mesmo agradecendo a Deus pela nossa saúde, pela nossa vida, pelo nosso chamado, pela nossa igreja. Deus é bom. Escolha obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, Deus fala. Ou melhor, sacrificar quer dizer ser religioso. Ou fazer do seu jeito, como Nadab e Abiú fizeram. Escolha obedecer. O profeta Oséias disse, para obedecer você tem que conhecer, não é? O Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Então não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Conheça o Senhor e obedeça. E só um último recado, não nos julguemos, não nos julguemos uns aos outros. Deus é o justo juiz. Amém? Isso é uma coisa que também é uma tendência do povo de Deus, ficar se julgando. Jesus disse assim, olha, em Mateus capítulo 7, Mateus 7, do 1 ao 5, amém, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Aleluia. Olha só, Mateus 7, muito importante. Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais julgados. Porque logo vem uma tendência, né, de, viu? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Um recado para nós. Deus é bom, Deus é justo, Deus vai cobrar de cada um de nós o que nós devemos fazer. Então, que a graça do Senhor te acompanhe. Vivemos na época da graça, podemos entrar na presença do Altíssimo pelo sangue de Jesus. Então não deixe de buscar a Deus, não deixe de clamar a Deus, não deixe de estar na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe. Na próxima quinta-feira, eu não vou ter a live, meus irmãos. Na quinta-feira, no horário da live, eu estarei no avião a caminho de Portugal, se Deus quiser. Estarei com os irmãos de Portugal para algumas missões muito santas que Deus nos deu lá, que será muito abençoado. Amém? E vou fazer uma oração agora pelo Douglas, que está indo para Borba. Para quem não sabe, Borba fica no Amazonas, fica no meio da floresta amazônica mesmo. Vai encontrar a esposa, não é? Douglas, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te leve em segurança, Deus abra todos os caminhos para você e te leve em segurança para você somar naquela equipe apostólica, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, deixa eu baixar um pouco. Que o Senhor te abençoe, que as bênçãos corram atrás de você e te alcancem, que a boa mão do Senhor esteja sobre ti, que o Espírito Santo te ajude a fazer escolhas santas, que o Espírito Santo te ajude a escolher o santo e o puro, em nome de Jesus. Amém? Shalom, povo de Deus. Leve Deus a sério, porque Ele te leva muito a sério. Deus conta com você. Amém? Shalom, povo de Deus. Obrigado pela companhia mais uma vez. Até daqui a 2 semanas. Daí eu vou estar com você lá de Lisboa. Amém? Shalom. Shalom.
Shalom, Portugal, Nicô, aleluia. Deus abençoe.